Olhe, mais de 207 mil pessoas recorreram à Defensoria Pública em 2017. Um trabalho que é feito por um número insuficiente de defensores para a demanda que só faz crescer. Aqui no estado, por exemplo, apenas 12 cidades dos 75 municípios contam com a assistência da Defensoria. Mesmo assim, os números de atendimento devem ser comemorados. Nós vamos saber mais detalhes sobre o trabalho dos defensores, dos advogados do povo. Eu recebo aqui nos estúdios do Balanço Geral o subdefensor geral, Leó Neto, a quem cumprimento. Doutor Leó, muito prazer em cumprimentá-lo. Satisfação nossa. Doutor Leó é filho do desportista, jornalista Leó Filho, e ele estava conversando ali com o Raimundo Macedo, né, Raimundo? Leó é uma figura muito querida, queremos mandar aqui um abraço para seu pai, que é um homem que tem uma contribuição muito grande ao esporte, de uma forma geral, aqui no estado. Um abraço, Leó. E nós vamos conversar agora com Leó Neto, que é filho de Leó Filho. Por que só 12 cidades do estado têm Defensoria Pública? Bom, primeiramente, bom dia a todos os telespectadores, bom dia, Fábio Henrique. Esse programa aqui, Balanço Geral, a Defensoria Pública, é um prazer estar aqui hoje. Programa de credibilidade. Falando em credibilidade, eu quero até ressaltar uma notícia. O Conselho Nacional do Ministério Público fez uma pesquisa a nível nacional e detectou, dentro das instituições, como temos aí o Ministério Público, o Judiciário, as Forças Armadas, a Defensoria Pública ficou considerada a de maior confiabilidade por essa pesquisa. Então isso aí é um fruto Exato, é um fruto de um trabalho, uma qualificação desses novos defensores públicos e todos esses defensores públicos do Estado que têm feito isso. Em relação a essa quantidade de defensores públicos, a Defensoria Pública já vem buscando isso através de alguns concursos públicos, mas o que precisamos verdadeiramente é a ampliação desse quadro de defensores. Quantos defensores temos hoje no estado? Então, hoje nós temos 95 defensores 95 públicos. Defensores. 95 defensores públicos é praticamente insuficiente face ao número de juízes, que é 140 e pouco, 150, o número de promotores de justiça, sabendo que o defensor público tem que atuar tanto do polo ativo quanto no polo passivo, seria praticamente em dobro. Seria necessário mais ou menos em torno de 150 defensores. Ele tanto ajuiza ações, quando as pessoas não podem contratar um advogado, para entrar com ação, por exemplo, de pensão alimentícia, busca o defensor público. Como o defensor público também defende, quando o cidadão que é demandado em juízo não tem dinheiro para contratar um advogado, na área criminal, por exemplo, que o senhor atua, a Defensoria Pública atua. Então, o juiz, ele é apenas um para o processo, o promotor é um, mas o defensor muitas vezes tem que ser dois. Exatamente. Polo ativo e polo passivo. Qual seria o número suficiente hoje? Eu acho que se nós aumentarmos mais 50 defensores públicos, vai haver uma maior transformação. Tem previsão de concurso? Vamos pensar em concurso no próximo, mas não adianta só o concurso, porque precisamos ampliar, na verdade, o número de vagas. Hoje nós temos previsão para 100 defensores públicos, então precisamos ampliar para 50. Estadual, exatamente. A Defensoria Pública pode propor a lei. Vai precisar do trabalho com a Assembleia para cooperar conosco, a sanção do governador, nesse sentido. E veja que a Defensoria Pública atua em várias áreas. Temos vários núcleos, núcleo do consumidor, núcleo da saúde, flagrante delitos, onde atua 24 horas. E veja que um defensor público, veja você que um defensor público com uma ação civil pública pode beneficiar 10 mil, 15 mil, 1 milhão de pessoas. Uma ação emblemática que nós vimos foi essa ação aqui do shopping, no estacionamento, quando foi cobrado inicialmente. Você passava 20 minutos, se cobrava integralmente. Quando a Defensoria Pública entrou com a ação civil pública e passou a cobrar de maneira a determinar que cobrasse proporcionalmente ao tempo que você ficasse lá. Veja a importância da Defensoria Pública, com uma só ação beneficiou toda uma coletividade, como aqui os banheiros públicos cobravam para entrar nesses banheiros das rodoviárias. A Defensoria Pública entrou com a ação civil pública e impediu essa cobrança para o IPA suficiente. Sem contar na área de saúde, que nós temos aqui, a Defensoria Pública é um amplo aspecto nesse sentido. Olha, eu tenho aqui algumas informações, por exemplo, em 2016 foram 187.195 atendimentos. 2017 foram 20.224 pessoas atendidas a mais do que em 2016, um acréscimo aí de 11%. Na área civil foram 137.133 atendimentos. Na área criminal, 50.026 atendimentos. Núcleos, os núcleos especializados que o senhor falou, 20.260 atendimentos. Ou seja,
É muita gente atendida pela Defensoria Pública. Muita gente Agora, atendida. doutor Léo, nesses 63 municípios que ainda não têm Defensoria Pública, o cidadão que precisa faz o quê? Que pergunta inteligente. Em relação a isso, o que tem feito é nomeação de advogados, os chamados advogados dativos. Ou seja, que é escolhido pelo juiz, algum advogado que esteja por ali, e diz, olha, pega esse caso aqui e atue. Consequência desastrosa. Porque isso aí traz danos aos cofres públicos. Porque um defensor público sai muito mais em conta do que o advogado que você senta ali e é pago um salário mínimo para fazer uma audiência. Faz 10 audiências, ganha cada um salário mínimo, dependendo do juiz ou da comarca, do pensamento do magistrado, no caso. Então seria muito mais barato você ampliar o quadro de defensores. A Defensoria Pública hoje tem autonomia administrativa e financeira. Tem autonomia administrativa e financeira. Dentro dessa autonomia financeira, há, digamos assim, folga para fazer concurso? Exato. Para contratar novos defensores, ampliando o número com lei, como o senhor falou? Exato. Sempre negociamos efetivamente, assim como o Judiciário, assim como o Ministério Público, é necessário negociar com o governo, com o Executivo, justamente porque é quem detém, quem arrecada verbas, a Defensoria Pública não arrecada. Em relação a um concurso público, poderemos até suprir, nós temos 95, podemos botar só mais 5. Mas será que 5 vai adiantar? Não adianta para resolver isso aí. Então precisamos, como eu já disse, ampliar o número de defensores para atender você, cidadão, que precisa da Defensoria Pública. Nos próximos dias, né, é o que praticamente está assegurado, um defensor público vai assumir o governo do Estado. Belivaldo Chagas é defensor público. Vocês esperam que com um defensor público no governo do Estado possa avançar nessas negociações? Sim, eu acho que o nosso Belivaldo, ele é uma pessoa de bastante sensibilidade, é preocupado com essa causa da Defensoria, preocupado com o povo. Acho que será de bom alvitre, uma boa conversa, e isso vai ajudar também a população. Mas já tiveram algum contato com ele? Existe um contato permanente com ele? Sempre temos um contato, e Belivaldo sempre tem sinalizado no sentido de que vai fazer o possível para ajudar a Defensoria Pública nessa questão do concurso público. O cidadão que está nos acompanhando agora, que tem uma causa civil ou criminal, como é que ele pode fazer para ter acesso a um defensor? É verdade que o agendamento é para 3, 4 meses? O que acontece é isso. A demanda é enorme justamente por causa dessa confiabilidade que tem aumentado cada vez mais ao defensor público. E o defensor público atua ali sem assessoria, é ele só. Né? Nós sabemos que outras instituições têm assessores e a Defensoria Pública... O Ministério Público tem, o Judiciário tem, exatamente. O defensor não tem. Não tem. Então, ou seja, é o senhor que tem que preparar a petição, que tem que digitar... falando aqui da linguagem de Raimundo Macedo, é você que bate o escanteio e vai lá para cabecear. Para fazer o gol. Ou seja, não tem sequer um estagiário. Temos o estagiário, mas o estagiário ele é temporário, passa pouco tempo, às vezes pode passar assim uma semana, pessoal, eu não quero mais e sair. Ou seja, o ideal seria criar um quadro de assessores. De assessoria na Defensoria para poder o assessor agilizar o trabalho. Mas existe um núcleo hoje onde as pessoas podem procurar a Defensoria? Sim, evidentemente. Primeiramente que os defensores públicos estão em todas essas, aqui em Aracaju, tá? Em todas as comarcas, está na comarca de Aracaju, em todas as varas, você pode ir lá e vai ter um defensor para isso. Mas pode ir também ali, onde era aquela antiga Scala Center, no Bandés, ali na rua Barão do Maruim. Sim. Você tem ali a central, procura a defensoria lá, ela vai orientar você qual o melhor caminho, o local que você vai ser atendido. Ali na Barão de Maruim. Então, o cidadão, você que está nos acompanhando agora, se você tem alguma causa na justiça e não tem como pagar o advogado, uma pergunta interessante. Qualquer pessoa pode se valer da Defensoria Pública, porque às vezes o cidadão tem dinheiro para pagar advogado, quer economizar e vai lá para a Defensoria Pública. Pode, não? A Defensoria Pública ela vai fazer uma triagem. Temos aí pessoas necessárias para fazer essa triagem. Toda aquela pessoa que não tiver condições financeiras, que vai prejudicar a sua própria subsistência, ou seja, pode ser uma pessoa que tem posses, mas hoje está endividado, está sem condições financeiras nenhuma, então pode procurar o defensor público. Falar em endividamento, nós temos o núcleo do consumidor, né, com essa crise que está tendo, muita gente tem procurado a Defensoria Pública para resolver isso. E aquele caso, né, temos aqui aquele caso daquele atleta Falcão, que ele estava numa situação quase ficando cego, procurou a Defensoria Pública, a Defensoria Pública resolveu o problema dele imediatamente. Se fosse judicializar
gastaria em torno de R$30 mil. A Defensoria Pública, administrativamente, através de uma Câmara de Conciliação que nós temos lá, resolvemos isso, praticamente os custos que teve para o... Você falou em problemas de saúde. Diariamente nós mostramos aqui no programa pessoas que precisam fazer cirurgias, exames, consultas e não conseguem. Essas pessoas podem se valer da Defensoria Pública também? Podem. Vocês podem procurar a Defensoria Pública. Nós temos um núcleo da saúde. Nós temos uma Câmara de Conciliação. Esse núcleo fica onde? Esse núcleo é lá mesmo, na Barão do Maruim. Você pode procurar no período da tarde. Pode procurar, inclusive, Dr. Saulo. Doutor Saulo. Doutor Saulo. Excepcional Doutor defensor Saulo, público. se prepare, viu, doutor Saulo? Que Pode o senhor vai preparar. receber muita gente a partir de hoje, viu? Exatamente. Ok, doutor Léo, um abraço para o senhor, muito obrigado, parabéns à Defensoria Pública, como o senhor disse, é um órgão de muita credibilidade, de confiabilidade, né? E é um órgão importante porque os senhores e senhoras são os advogados do povo. Então, um abraço para o senhor, leve o abraço do Balanço Geral a todos os defensores públicos do nosso estado. A Defensoria Pública agradece a participação nesse programa de grande credibilidade.